Olá, olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. E nesse encontro nós vamos dar sequência à nossa jornada, à nossa caminhada de aprendizado acerca do novo Código de Processo Civil. Tenho dito em algumas aulas que o direito processual civil, ele é uma matéria importantíssima por si só. Sempre foi uma disciplina muito importante, especificamente para você concurseiro. Só que, notadamente, nos últimos anos, essa disciplina ganhou ainda mais relevância. Seja o caso, você que assiste a nossas aulas para ganhar mais conhecimento prático da advocacia, você formado em direito ou que está se preparando para o exame da ordem, ou até mesmo para a advocacia, muita coisa nova nós temos no CPC 15. E para você, concurseiro, ainda mais. Como advogado que sou, uma observação prática, que tenho realizado, algumas constatações práticas, é que certos colegas advogados, até mesmo alguns juízes, têm derrapado bastante nos dispositivos novos do CPC 15, que o CPC 15 trouxe. Cometendo alguns equívocos por conta de regras, de costumes adquiridos na vigência do antigo texto, e agora falta um pouquinho de técnica para a realização de determinados procedimentos. Logo, se é o seu caso, advogado, estudante de direito, está preparando para a OAB, é indispensável fazer uma reciclagem, fazer um estudo, um apanhado sobre o que efetivamente nós temos de novo. Porque, vejam, é verdade que o CPC 15 repetiu muita coisa que já estava prevista no CPC 73. Só que existem novidades significativas. E aí, se o seu caso é concurso público, se você está se dedicando especificamente para concurso público, saiba que as bancas Brasil afora, elas têm cobrado muito, mas muito mesmo, as novidades. Existem algumas novidades que, do ponto de vista prático, nem são tão importantes assim. Nem são tão importantes assim. Não modificaram muita coisa, mas pelo simples fato de ser novo, as bancas Brasil afora têm cobrado, têm exigido. Por isso, a necessidade de termos uma dedicação específica ao direito processual civil atualmente, seja para a prática advocatícia, seja para a preparação para um concurso público. Muita atenção, porque essa matéria ela já é importante e nos últimos anos ganhou ainda mais importância, ainda mais relevância, sem dúvida alguma. Nessa jornada, na aula de hoje, nós vamos começar o estudo acerca das atribuições, dos poderes, dos deveres do juiz e dos auxiliares da justiça. A essa altura, nós já estudamos sobre as partes, os deveres, os ônus, as faculdades das partes. Já falamos sobre capacidade processual, capacidade de ser parte, representação, assistência, curatela, gratuidade da justiça. Já falamos sobre litisconsórcio, as modalidades de intervenção de terceiros, matéria extremamente importante, sensivelmente modificada pelo novo texto. E agora passamos a falar dos outros sujeitos do processo. Isso mesmo, porque a relação processual ela é composta por diversos sujeitos. Sujeitos parciais, autor, réu, terceiros intervenientes, mas também sujeitos imparciais. E é sobre esses sujeitos imparciais que passaremos a tratar a partir da aula de hoje, a partir desse encontro dos juízes e dos auxiliares da justiça. Veja bem, as relações jurídicas
em geral, seja de direito material, de direito processual, as relações jurídicas, elas geralmente são caracterizadas pela criação de obrigações e direitos para os sujeitos. Aqui, no processo civil, não é diferente. Os sujeitos que compõem as relações processuais, sejam sujeitos parciais, autor, réu, terceiros intervenientes, ou imparciais, juiz, auxiliares da justiça, os sujeitos da relação processual, eles possuem alguns direitos, mas também possuem alguns deveres. Nós vamos começar esse módulo exatamente falando sobre os poderes e os deveres do juiz. Lembrando o seguinte, em um certo momento da história, o Estado, ele tomou para si o exercício do poder jurisdicional. Você se lembra? Lá das primeiras aulas do direito processual civil, isso, introdução ao processo civil, quando falávamos sobre conceito de jurisdição, conceito de ação, princípios fundamentais, recorda-se? Pois bem, em dado momento da história, o Estado, prezando pela paz social, pela organização social, ele tomou para si o exercício da atividade jurisdicional. O que é jurisdição mesmo? Jurisdição é a função pacificadora do Estado. Pois bem, no momento em que o Estado tomou para si o exercício da atividade jurisdicional, ele também proibiu, como regra, a justiça privada. Quando estudamos formas de solução de conflito, nós verificamos lá de uma forma bem sintética, que eu tenho como formas de solução de conflito a autotutela, a autocomposição, heterocomposição, sendo que a autotutela, em regra, ela é proibida. Entende-se por autotutela isso que acabei de me referir como justiça privada. Fazer justiça com as próprias mãos. Prezando pela paz, pela organização social, o Estado toma para si o exercício da atividade jurisdicional e, como regra, proíbe a autotutela. Proíbe a justiça privada. No exato momento em que o Estado toma para si o poder jurisdicional, o poder de dizer o direito e de impor o direito ao caso concreto, ele também assume algumas obrigações, alguns deveres. Por isso que a doutrina mais correta, a doutrina mais adequada atualmente, nos dirá o quê? Entende-se por jurisdição o poder, dever do Estado de dizer e impor o direito de modo a solucionar conflitos. Veja, poder, dever do Estado. Prezando pela paz social, mais uma vez, pela organização social, o Estado toma para si o poder jurisdicional e proíbe como regra a justiça privada. Só que nesse ato ele também assume algumas obrigações. Dentre elas, a obrigação de sempre dar uma resposta. Lá nos artigos introdutórios ao novo Código de Processo Civil, quando o legislador fala sobre as normas fundamentais do processo civil, uma dessas normas é exatamente a inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, sempre que o Poder Judiciário for provocado, ele precisará dar uma resposta. Ele precisará proferir, prolatar uma decisão. Ele está obrigado a tanto. Estado, já que você tomou para si o poder jurisdicional e proibiu a justiça privada, então é seu dever sempre dar uma resposta. Sempre dar uma resposta. Esse, sem dúvida alguma, é o grande e o maior dos poderes do Estado como detentor do poder jurisdicional. Jurisdição, poder,
dever do Estado de dizer e impor o direito ao caso concreto, com o objetivo de pacificar conflitos. Agora, dentro, do contexto de uma relação processual, além desse dever fundamental de proferir uma resposta, o magistrado, o juiz, como representante do Estado nesta relação, ele tem alguns poderes e alguns deveres, previstos a partir do artigo 139 do novo Código de Processo Civil, que lá no antigo Código, encontrava a previsão no artigo 125. Veja bem, a partir do artigo 139 do novo Código de Processo Civil, nós temos a disposição sobre os poderes e deveres do juiz. Tá? Até aqui, nada de muito novo, porque esse artigo ele tinha um correlato, ele tinha também previsão específica no CPC anterior, artigo 125 do CPC 73. Acontece que ao observarmos o artigo 125 do finado Código, identificávamos ali 4 incisos apenas. Enquanto que, se buscarmos o artigo 139 do novo Código, identificaremos 10 incisos. Então você tem alguma dúvida de que existem novidades importantíssimas nesse contexto? Especialmente para você, concurseiro? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Nenhuma. Certamente, esse tema, se tem muita relevância prática ou não, para você, concurseiro, muito importante. Muito importante. Porque nós temos novidade. Afinal, passamos de 4 incisos para 10 incisos. Tanto que, quando da conclusão do projeto do novo CPC, muitos doutrinadores que criticavam o texto do artigo 139 e que criticavam o novo CPC de forma geral, alegando que o novo CPC atribui muitos poderes ao juiz. Muitos poderes. Data máxima vênia. Discordo. Penso que não. Apesar dessa diferença significativa numérica, na verdade, aqui o legislador é muito didático. Muito didático. Porque no antigo CPC nós tínhamos poderes espalhados pelo Código inteiro. Prezando pela didática, por ser inteligível, o legislador o que fez aqui foi compilar. Trouxe os poderes que estavam todos lá espalhados e compilou em apenas um artigo. Um artigo e os seus subsequentes, 140, 41, 42. Deixando bastante didático a disciplina acerca dos poderes e deveres do juiz. Na minha opinião, nem teve tanta ampliação de poderes. Penso até que aumentaram mais o número, ou aumentou mais o número de deveres. Creio que agora os deveres do juiz são mais bem dispostos, mais bem elaborados, mais bem identificados. E até alguns novos deveres. Poderes, temos novidade? Temos novidade? Temos, sem dúvida. Mas não mudou tanto assim. Temos alguns pontos ali de bastante destaque e vou chamar a atenção dos senhores com relação a essas questões. Nós não tivemos, na minha visão, e fundamentado em alguns doutrinadores, Eupídio Donizete, Fred Didier, o que o legislador fez aqui é bastante didático. Vamos ver como é que era o texto do CPC 73, revogado, tá? Artigo 125. O legislador dizia o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe 4 incisos:
assegurar às partes igualdade de tratamento. 2, velar pela rápida solução do litígio. 3, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. E 4, tentar a qualquer tempo conciliar as partes. Então, 4 incisos. Como o tema ficou, como a disciplina ficou no novo CPC? Quais as novidades, quais as inovações? Quais as modificações que eu preciso saber, tanto para a prática advocatícia quanto para a minha preparação para aquele concurso específico? O que eu preciso saber, professor? Vamos lá. Vamos para o novo CPC, artigo 139, identificando cada um dos 10 incisos desse novo texto, observando o que o legislador repetiu, o que ele inovou, de que forma ele mudou. Bora lá, artigo 139 do novo Código de Processo. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Processo Civil, tratando sobre os poderes e deveres do juiz. O legislador nos diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, primeiro dever do juiz. Primeiro, poder, dever do juiz dentro da relação processual. Nós sabemos, à luz da teoria clássica, que a relação processual ela é triangular: autor, réu e juiz. Nós já falamos sobre os deveres das partes, as consequências do descumprimento, litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça. Pois bem, quais são os poderes e deveres do juiz a partir de agora? Primeiro deles, inciso 1º do artigo 139, o juiz incumbe ao juiz assegurar a igualdade de tratamento às partes. Assegurar a igualdade de tratamento às partes, né? Só dá uma corrigidinha aqui no nosso slide. Assegurar a igualdade de tratamento às partes. Primeiro dever aí do juiz. E aqui, atenção, inciso 1º do artigo 139, incumbe ao juiz assegurar a igualdade às partes. Assegurar o tratamento conforme a igualdade às partes. Show de bola. Atenção pelo seguinte: esse inciso, ele reforça o que nós chamamos de princípio da isonomia processual. E eu não posso interpretar a isonomia processual do ponto de vista meramente formal. Isso, compreendam, se eu analisar a igualdade de um ponto de vista meramente formal, certamente serei levado a equívoco. Porque chegarei à conclusão errônea de que na relação processual todos devem ser tratados absolutamente iguais. Afinal, o legislador está dizendo, incumbe ao juiz assegurar a igualdade de tratamento às partes. Então, autor, réu, terceiro interveniente, todos deverão ser tratados absolutamente iguais. Não é isso que o legislador está propondo.
Com esse e outros artigos, o legislador consagra o princípio da isonomia processual. Isonomia que não posso analisar de um modo apenas formal, não. Aqui prevalece o princípio da isonomia substancial, pelo qual temos que, na relação processual, devem ser tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de tal desigualdade. Captou a mensagem? Então veja, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade processual, não é tão somente tratar todos como iguais, de forma alguma. Na verdade, a isonomia substancial estabelece que serão tratados igualmente os iguais. Todavia, os desiguais serão tratados desigualmente, na medida da desigualdade. Isso é isonomia. E cá para nós, isonomia muito mais justo do que igualdade formal. Lembro-me que certa feita, na internet, mexendo no Facebook, vi uma imagem que retrata muito bem do que eu estou falando aqui. Havia lá 3 sujeitos, tinha um muro na frente deles, do outro lado do muro estava tendo um jogo de futebol. E 3 sujeitos, um bem alto, um de estatura média e um outro baixinho, assim como o professor Stanley, desprovido de altura. E próximo a eles, nós tínhamos 3 caixotes. 3 caixotes. Se eu estabelecesse ali, se eu exercesse a igualdade formal, seria um caixote para cada um. É isso? Tratar todo mundo igual. Está lá os 3 do lado de cada muro. Tenho 3 caixotes, um caixote para cada qual. Só que se eu fizesse isso, o grandão, que já estava assistindo o jogo tranquilamente, porque ele via por cima do muro, ele estava vendo, ficaria ainda mais alto. O rapaz de estatura média, enfim, conseguiria enxergar para além do muro, e o baixinho continuaria sem ver nada. Dessa forma, eles são desiguais. E eu preencho, e eu cumpro com o princípio da isonomia formal no momento em que eu trato os desiguais de forma desigual, na medida da desigualdade. Veja, o rapaz alto já estava assistindo o jogo tranquilamente. Um caixote resolvia o problema do sujeito médio, de estatura média. Via. Um caixote não era suficiente para o baixinho. Então tira lá o caixote do grandão e dá 2 para o baixinho. Todos aí sim na mesma estatura, assistindo o jogo com tranquilidade. Isonomia. Veja, não dei nada para o rapaz mais alto, dei um caixote para o de estatura média, 2 caixotes para o de estatura baixa, para o baixinho, para o pequeno. E resolvi a desigualdade entre eles. Isso é isonomia, meus caros. Isso é isonomia. Quando o legislador nos traz aqui que é dever do juiz assegurar igualdade de tratamento às partes, isso não significa necessariamente que elas serão tratadas de forma absolutamente igual. Não, senhor. Essa premissa, essa regra, consagra o princípio da isonomia substancial, segundo o qual iguais devem ser tratados igualmente e desiguais desigualmente, na medida dessa desigualdade. Aí eu faço justiça. Só que esse texto está apenas reforçando um outro texto já previsto lá nas normas fundamentais do Código de Processo Civil. Artigo 7º do novo CPC. Observe lá o que o legislador nos diz. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
Então, lá nas normas fundamentais, nós já temos a previsão do princípio da isonomia substancial. O que o legislador está fazendo aqui no inciso 1º é reforçando a tese e dizendo: juiz, é seu dever, como gestor da relação processual, é seu dever garantir a efetividade do princípio da isonomia. Princípio da isonomia processual. Mas especialmente falando sobre esse tratamento desigual, né, quando eu vejo tanto lá no artigo 7º, quanto aqui no inciso 1º, do artigo 139, que o juiz deve zelar pelo tratamento igualitário entre as partes, considerando que se aplica é a isonomia substancial, tratar iguais como iguais, tratar desiguais como desiguais, na medida da desigualdade. É certo que algumas regras que encontramos no novo CPC não afrontam de forma alguma o dispositivo que acabamos de ler. Os dispositivos que acabamos de ler. Por exemplo, o novo Código de Processo, e isso já existia anteriormente, estabelece que aquele que é pobre na concepção jurídica será beneficiado pela justiça gratuita. Então, se eu tenho ali autor e réu, e o autor é pobre na acepção jurídica, ele terá o benefício da justiça gratuita. O réu não. Nossa, mas que injustiça! Eles têm que ser tratados da mesma forma. De modo alguma. Isonomia substancial. Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais. Nesse contexto, autor e réu são desiguais. Logo, devem ser tratados desigualmente na medida da sua desigualdade. Se o autor é pobre na acepção jurídica, então ele deverá receber o benefício da justiça gratuita. Dispositivo, instituto que de forma alguma afronta o princípio da igualdade. Outros elementos que a gente encontra, outros institutos que a gente encontra ao longo do CPC que não afronta a igualdade, de forma alguma. Incapaz tem direito à representação. O capaz não tem, poxa. E aí o incapaz está lá, ele como autor, e tem um outro indivíduo que é o representante processual. Duas cabeças contra uma? Não, de forma alguma. O incapaz, por não poder atuar processualmente de forma autônoma, terá o seu representante. É o caso do menor que, ao ajuizar uma ação de alimentos, é representado por sua genitora. Incapaz merece uma proteção especial. Não está em pé de igualdade com o réu da ação de alimentos. Não está? Tratar desiguais na medida da sua desigualdade. Litisconsortes. O legislador nos diz que aos litisconsortes será deferido prazo em dobro quando forem representados por advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos, e o processo não for eletrônico. Você imagina que o indivíduo ajuiza uma ação contra 6 réus. É justo, considerando um processo físico, ou seja, eu tenho lá autos físicos e 7 réus, cada qual representado por um advogado distinto, de escritório distinto, é justo que o autor tenha prazo de 15 dias para suas manifestações e todos os réus também 15 dias? É justo? É um processo só. É um processo só e auto físico. De forma alguma. Considerando que são desiguais, o legislador os trata desigualmente, na medida da desigualdade. Isonomia. Então, litisconsortes representados por advogados distintos, de escritórios distintos, em processos cujos autos são físicos, terão prazo dobrado. No mesmo sentido, consumidor. Veja, na relação consumerista, o consumidor ele é parte hipossuficiente. Ele não está em pé de igualdade com o fornecedor. Logo, é justo que eles não sejam tratados de forma igualitária. Eles não são iguais. Isonomia formal.
E bem, o legislador vai nos dizer o quê? Que o consumidor, por ser parte hipossuficiente na relação de consumo, ele merece uma proteção diferenciada. E uma dessas proteções é exatamente o fato de que ele goza da prerrogativa de litigar no foro do seu domicílio. Quando nós estudamos competência, especialmente a competência territorial, o que identificamos é que, na regra, os processos eles são de competência do foro do domicílio do réu. Essa é a regra, esse é o foro comum. Competência territorial, foro do domicílio do réu. Existem algumas exceções? Sim, e uma delas é de que nas relações de consumo, o consumidor terá o privilégio de litigar no foro do seu domicílio. Ele é o autor da ação e a ação será proposta no domicílio do autor, do consumidor. Por quê? Porque ele não está em pé de igualdade com o fornecedor. E por último, você já imaginou o tanto de demandas propostas em face da Fazenda Pública? Já pensou no tanto de processo contra a Fazenda Pública? E, portanto, o trabalho que os defensores, que os representantes processuais da Fazenda Pública têm? Será que é justo o autor de uma ação contra a Fazenda ter o mesmo prazo que a Fazenda Pública? O autor tem 15 dias para suas manifestações e a Fazenda também, com todo o trabalho que ela tem, com toda a demanda processual ajuizada em face da Fazenda. Seria justo esse tratamento? Igualitário? Assim, de forma alguma. Por isso que a Fazenda Pública tem diversas prerrogativas. Tem prazo em dobro, né? Tem reexame necessário. Por quê? Porque a Fazenda Pública não é igual aos seus adversários. Princípio da isonomia formal. Segundo dever do juiz. O juiz deve velar pela duração razoável do processo, né? Inclusive, esse texto ficou melhor. Vamos voltar aqui, ó. Né? Ficou bem melhor do que dispunha o artigo 125 do antigo CPC, né? Porque o antigo CPC dizia velar pela rápida solução do litígio. Né? Manteve a regra, só que agora com um texto diferente. O juiz deve velar pela duração razoável do processo, porque cada processo é diferente. Nem sempre tem como o litígio se resolver de forma célere, de forma rápida. Por isso, a adequação terminológica é muito boa, né? Não é que o juiz deva velar pela rápida solução do litígio. Não, ele deve velar pela duração razoável do processo. Mais uma vez, o legislador confirmando uma norma fundamental, porque lá no início do CPC, quando fala sobre princípios, um dos princípios fundamentais do processo civil é exatamente o princípio da duração razoável do processo. Observe aí o artigo 4º do novo CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E se você, juiz, é o gestor do processo, então cabe a Vossa Excelência zelar pela efetivação dessa premissa. Cabe a Vossa Excelência velar pela duração razoável do processo, que é norma fundamental do direito processual civil. Okay? E aí o juiz, ele dispõe de algumas ferramentas. Né? O legislador não simplesmente falou, ó, juiz, dá seu jeito para velar pela duração razoável do processo, tá? Se vira. Não, o legislador não fez só isso, não foi tão maldoso, né? O legislador coloca à disposição do juiz alguns instrumentos especificamente criados para tentar garantir a efetivação desse princípio. Podemos destacar aqui diversos, muitos outros, mas eu separei para nós aqui apenas alguns.
alguns instrumentos que o juiz tem para cumprir com o seu dever de velar pela duração razoável do processo. O que o juiz pode fazer para cumprir com esse seu dever? Nós encontramos aí espalhado pelo novo CPC. O juiz pode ordenar ou indeferir provas e diligências. Se ele entender que essas provas, essas diligências não trarão qualquer benefício para o processo, apenas vão atrasar, são meramente protelatórias, então o juiz pode indeferir prova, diligência. Ou ele acha que existe uma diligência que vai colaborar para a celeridade do processo, então pode ordenar a realização dessa determinada diligência, instrumento para garantir aí uma duração razoável, previsto lá no artigo 139, inciso 3º. Outra ferramenta que o juiz tem, prezando pelo princípio da duração razoável do processo, o legislador autoriza o juiz julgar liminarmente a improcedência do pedido. Lá no artigo 332 do novo CPC, nós temos algumas hipóteses que, se configuradas, autorizam o juiz indeferir liminarmente o pedido, julgar o mérito liminarmente para improceder. Uma das novidades do novo CPC é que nós temos um rol de precedentes de observação obrigatória. Súmula vinculante, decisões de recurso, ou melhor dizendo, de incidente de resolução de demanda repetitiva, decisões de recursos extraordinários, recursos especiais repetitivos. Se a demanda proposta ofende a algum dos precedentes de observação obrigatória, na lata, de pronto, liminarmente, o juiz pode julgar improcedente. Julgar improcedente. Olha o tanto de processo que a gente tem aqui. Vou ficar aqui enrolado com um processo que evidentemente não procede, porque afronta precedente obrigatório. Encerrar aqui mesmo. Vou julgar o mérito aqui mesmo, liminarmente, pela improcedência. Instrumento para garantir duração razoável do processo. Outro instrumento, juiz pode, em alguns casos, julgar antecipadamente o mérito. Qual que é a diferença desse para o anterior? É que no anterior ele nem sequer ouve o réu, mas é para improceder, né? Para improceder, o juiz pode, antes mesmo de citar o réu, julgar o mérito. Para proceder, não, né? Vai ter que ouvir, vai ter que mandar citar o réu, e aí nas situações específicas previstas na lei, ele poderá julgar antecipadamente o mérito. E quando eu tenho ali várias ações propostas sobre mesmos temas, em algumas circunstâncias, o juiz pode ordenar a junção desses variados processos. É o caso específico da conexão, da continência. Eu tenho processos com a mesma causa de pedir. Tenho processos com o mesmo pedido, que estão entregues a diferentes julgadores, correndo o risco de termos decisões conflitantes sobre demandas em muito semelhantes. Então, prezando pelo julgamento igualitário, pelo tratamento justo, né? Porque eu estou aqui com um iminente risco de demandas semelhantes serem julgadas de forma distintas. Então, prezando pela segurança jurídica, mas também pela celeridade, pela duração razoável do processo, nas hipóteses de continência, de conexão, o juiz pode ordenar a reunião desses processos. Bem, se eu reunir todos esses 5 processos em um só, olha como é que eu alivio o Poder Judiciário. Entendeu? São instrumentos para que o juiz cumpra com o seu dever de velar pela duração razoável do processo. Inciso 3º, outro dever aqui do juiz. O juiz deve prevenir ou reprimir qualquer ato contraditório à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Isso aí já tinha previsão no antigo CPC, né? Era um dos deveres. O
O juiz deve prevenir, deve reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça ou tentativas, postulações meramente protelatórias. Ele é o gestor, ou seja, dever que ajuda a materializar dois princípios fundamentais: princípio da boa-fé e princípio da cooperação. Veja o que o legislador diz lá no artigo 5º do novo CPC. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, justa e efetiva. Se o princípio da boa-fé, princípio da cooperação são princípios fundamentais do processo, então o juiz tem o dever de prevenir, de reprimir atos que sejam atentatórios à dignidade da justiça, postulações que sejam meramente protelatórias. Inclusive, conforme nós já estudamos, nesse contexto, se o juiz verificar que alguma das partes está atuando de modo atentatório à dignidade da justiça, ou está postulando de má-fé, no cumprimento desse seu dever, o juiz pode sancionar a parte. Isso mesmo. Se o juiz constatar que a parte está cometendo atos atentatórios à dignidade da justiça, o juiz tem à sua disposição uma ferramenta processual para punir aquela parte. Nós vimos em outras aulas, que existe uma multa para ser aplicada a casos de atos atentatórios à dignidade da justiça. Lá no artigo 77 do Código de Processo Civil, nós temos o rol dos deveres das partes. Dá uma conferida lá no artigo 77. Nós temos o rol dos deveres das partes. Pois bem, se a parte descumprir com o dever encartado no inciso 4º e no inciso 6º, ela está cometendo ato atentatório à dignidade da justiça. E o juiz deve reprimir. Reprimir o quê? Impondo multa. Impondo multa. Até 20%, 10% a 20%. Se a parte inobservar, se a parte desrespeitar os outros deveres encartados no artigo 77, também os deveres encartados no artigo 80, 81, ela está postulando de má-fé. E o juiz pode impor multa. Multa por litigância de má-fé. Superior a 1%, inferior a 10%. Então o juiz tem ferramentas, tem instrumentos para o exercício desse dever. Que dever? O dever de prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e postulações maliciosas. E atos que configurem a litigância de má-fé. Tem aqui dois instrumentos que eu destaquei. Multa por ato atentatório, prevista lá no artigo 77, parágrafo 2º. Multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81. E afastando dos deveres das partes, o juiz pode advertir a testemunha mentirosa, constatando lá que a testemunha está mentindo. O juiz deve adverti-la. Também, se alguma das partes começar a ofender uma outra em sede de audiência, comportamentos que não são condizentes ao evento, à solenidade, o juiz pode fazer retirar da audiência. Por quê? Porque o juiz tem o dever de prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e a litigância de má-fé. Ele tem instrumentos para isso. Destacamos aqui alguns. Inciso 4º. Atenção, hein? Atenção. Foco aqui. Se você está dormindo, você acorda. Se você está dormindo primeiro, eu vou ficar bastante chateado. Estou me esforçando aqui para tentar te manter ligado na aula. Mas se tiver agora, você acorda. Agora você acorda, porque eu disse que o artigo 139, apesar de ser bastante, consideravelmente maior a disposição do antigo CPC, que só tinha 4 incisos, o artigo 139 tem 10,
ele não tinha tanta novidade assim. Lembra que eu falei? Pois é, não tinha tanta novidade, mas tem. Mas tem. E a grande novidade do artigo 139, sem dúvida alguma, se encontra aqui, ó, no inciso 4º. Sem dúvida alguma, a grande novidade, e muita atenção você profissional do direito, muita atenção você concurseiro, porque aqui eu tenho um tema extremamente polêmico, extremamente debatido. O que o legislador está apontando aqui no inciso 4º do artigo 139? Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Professor, que polêmica toda é essa? Não vi muita coisa aqui não, né? Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Cadê a polêmica? A polêmica está no fato de que a doutrina e vários julgadores Brasil afora têm entendido que no instante que o legislador diz todas as medidas, e inclusive para prestações pecuniárias, o legislador está autorizando ao juiz deferir medidas executivas atípicas. Atípicas. Isso mesmo. Esse dispositivo legal tem criado muita discussão, muito debate, porque a doutrina e boa parte dos julgadores tem interpretado no sentido de que ele legitima, ele autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas. O que é uma medida atípica? Medida atípica é aquela que não está prevista na lei. Isso mesmo. Quando eu falo que determinado instituto ele é um instituto típico, é porque ele encontra-se expressamente previsto na lei. Atípico não tem previsão na lei. Quando o legislador diz lá que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas prestações pecuniárias, ele está permitindo que o juiz, visando a efetividade, visando assegurar o cumprimento de uma decisão judicial, pode determinar medidas executivas que não têm previsão na lei. Professor, seja um pouquinho mais claro. Nós estamos aí caminhando para o 2º ano, né, de Código de Processo Civil. Temos pouco mais de um ano de Código de Processo Civil. Você já ouviu falar da possibilidade do devedor ter a sua CNH suspensa porque não pagou a dívida? Já ouviu falar? O devedor que não paga a sua dívida, intimado pelo juiz, pode ter a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, suspensa. Já ouviu isso? Já ouviu sobre a possibilidade do devedor que, intimado a pagar, não o faz, ter o seu passaporte apreendido? Já ouviu sobre a possibilidade do devedor que, intimado para pagar, não faz, ter o seu cartão de crédito bloqueado? Pois bem, nenhuma dessas medidas tem previsão na lei, meus caros. E nós temos visto doutrinadores defendendo a legitimidade dessas medidas, e nós temos visto julgadores, juízes,
magistrados, determinando a suspensão da CNH do devedor, determinando a apreensão do passaporte do devedor, determinando o bloqueio do cartão de crédito do devedor. A gente está vendo bastante. Por que eles estão fazendo isso? Por conta desse inciso. Por conta desse inciso. Por que nós temos visto isso acontecer? Está uma guerra, está uma verdadeira guerra. Porque vários são os doutrinadores que não concordam e também muitos os doutrinadores que concordam com tais medidas. Porque cá para nós, um dos problemas que nós temos no nosso Poder Judiciário, infelizmente, é o famoso ganha, mas não leva. O indivíduo aciona o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é dotado, é o dono do poder jurisdicional, a justiça privada, ela é proibida. Aí o indivíduo provoca o Poder Judiciário, nós temos todo um processo de conhecimento, ele sagra-se vencedor, mas na hora de executar, não recebe nada. Não recebe nada. Porque o devedor é intimado a pagar, não paga. Vamos buscar bens à penhora? Não tem. E aí o autor da ação ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. O problema é que em algumas situações, você sabe muito bem disso, o juiz determina identificação de bens para penhora, às vezes determina penhora na conta, penhora online, basta injúria, e não tem nenhum centavo na conta do indivíduo, não tem nenhum bem no nome do indivíduo passível de penhora, mas ele está batendo de carrão. Está batendo de carrão. Está viajando para fora do Brasil. Com esse dispositivo aqui, nós temos visto juízes determinando a suspensão de CNH, apreendendo o passaporte, bloqueando o cartão de crédito, defendendo a tese do quê? Se o sujeito deve, ele não tem dinheiro para ter carro. Se o sujeito deve, ele não tem condições de fazer viagem internacional. Se o sujeito deve, não tem como pagar, então não dá para ficar passando cartão de crédito a rodo aí não. Não tem. Se ele deve, não tem bens para pagar, mas está de carrão, está fazendo viagem internacional, está passando cartão de crédito para cima e para baixo, alguma coisa está errada. Então na hora que ele tomar o susto de ver a CNH suspensa, tomar o susto de ver o passaporte apreendido, cartões de crédito bloqueados, aí talvez ele venha e pague. Por isso medida executiva. Aí ele vem aqui e paga. Tem como pagar? Está colocando o judiciário em descrédito? Enfim, essas medidas têm sido tomadas e defendidas por alguns por conta desse inciso aqui. Desse inciso aqui. Pelo sim, pelo não, muitos se opõem. Uma doutrinadora que eu gosto muito, Fernanda Tartucci, não concorda. Entende lá que não. Que a execução civil ela é real e não pessoal. O patrimônio do devedor é que garante o pagamento. Então ele pode ser executado do ponto de vista real, do ponto de vista patrimonial. O devedor não pode ser executado pessoalmente, privando da sua liberdade de ir e vir. Fernanda Tartucci fala, muito boa doutrinadora. Pelo sim, pelo não, toda a polêmica tem sido em razão desse inciso aqui. O juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Para assegurar o cumprimento de ordem judicial, a efetividade da tutela jurisdicional,
O juiz deve determinar todas as medidas possíveis, mesmo aquelas que não têm previsão na lei. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Mesmo aquelas que não têm previsão na lei, inclusive por prestação pecuniária. Se não tem previsão na lei, trata-se de uma medida atípica. Pelo sim, pelo não, tem prevalecido. Esses casos que eu citei são casos extremos, né? É evidente, muita discussão, mas tem prevalecido a tese da permissão de medidas executivas atípicas. Qual é o limite da criatividade do juiz? É o que se discute, né? Se não tem previsão na lei, é uma medida atípica, e o juiz pode determinar, ele vai se valer da criatividade, né? O grande problema hoje, qual é o limite dessa criatividade? Qual é o limite dessa criatividade do juiz? Agora, sem dúvida alguma, inciso 4º do artigo 139, legitima o juiz a determinar medidas não previstas na lei para garantir o cumprimento de ordem judicial. Tanto que existe ali um grupo de doutrinadores, né, chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis. E eles, vez ou outra, publicam ali enunciados, tentando elucidar as novas regras. E nesse caso específico tem 2 enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, enunciado 12, enunciado 396, que trata desse tema específico. Enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A aplicação das medidas atípicas, subrogatórias, coercitivas, é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou na execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, isso aqui é importante, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas. O que o fórum está dizendo? Fórum de processualistas. Juiz, você até pode se valer de medidas executivas atípicas, mas isso em última ratio, tá? Em última circunstância. Se nada der certo, né? Se Vossa Excelência já atentou às medidas típicas, as medidas executivas previstas na lei, e não deu certo, aí sim, né, com razoabilidade, proporcionalidade, Vossa Excelência pode determinar medidas atípicas. Então, enunciado importantíssimo aqui do Fórum de Processualistas. A aplicação das medidas atípicas deve ser realizada de forma subsidiária. O juiz pode determinar medidas atípicas, todavia essas medidas serão aplicadas de forma subsidiária às medidas típicas. Então, primeiro tenta aquilo que a lei determina. Se a lei determina, se a lei autoriza a penhora em conta, então tenta a penhora em conta. Se a lei autoriza a penhora de bens, então tenta a penhora de bens. Não deu certo com as medidas que a lei expressamente autoriza, aí sim, subsidiariamente, o juiz pode determinar medidas atípicas. E um outro enunciado interessante, né,
para a nossa reflexão, enunciado 396, que vai dizer o seguinte: as medidas atípicas do inciso 4º do artigo 139 podem ser determinadas de ofício. Observado o artigo 8º. O que o artigo 8º do Código de Processo Civil diz? Olha lá. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observando proporcionalidade e razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então, juiz, você pode determinar medidas executivas atípicas? Pode. É o que o inciso 4º está autorizando Vossa Excelência a fazer. Todavia, essa aplicação deve ser subsidiária às medidas típicas. E o detalhe: quando for aplicar medida atípica, faça observando dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. É aqui que alguns contestam a possibilidade de suspender CNH, de apreender passaporte, porque estaria atingindo o direito do devedor de ir e vir. E como muito bem a Fernanda Tartucci fala, a execução civil, ela é patrimonial, ela é real. Não posso atingir a pessoa do devedor. Então, na visão dela e de alguns, isso não seria proporcional, isso não seria razoável e, principalmente, isso não seria legal, porque atenta contra a expressa disposição constitucional, inclusive. Okay? Viu só o tamanho da polêmica? Até agora estava tranquilinho, o juiz deve observar o tratamento igualitário entre as partes, né? Isonomia formal, o juiz deve velar pela duração razoável do processo. Estava tranquilinho, né? Estava tranquilinho. Agora uma polêmica e tanto, inciso 4º do artigo 139 do novo CPC, né? Medidas atípicas. Atenção que esse tema é filé, esse tema é bem improvável de cair em concursos públicos, ok? 5º inciso, é dever do juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Isso aqui bem evidente, tranquilinho. O que o legislador está fazendo é o quê? O que ele fez em todo o Código, beneficiando a autocomposição. Um dos ideais do novo Código de Processo Civil é exatamente privilegiar a autocomposição. Ao longo do Código, diversos são os dispositivos, os artigos que falam: juiz, você tem que tentar a autocomposição, conciliação. Nós criamos uma audiência antes da contestação só para tentar a conciliação. Por quê? Porque esse é um dos ideais. Esse é um dos ideais do novo CPC. Então, juiz, é dever seu promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio dos conciliadores e mediadores. Lá no inicinho do CPC, quando fala das normas fundamentais, olha o artigo 3º, nos seus parágrafos. É permitida a arbitragem na forma da lei, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério, inclusive no curso do processo judicial. Então, esse dever encartado no inciso 5º do artigo 139 reforça um ideal do novo Código de Processo Civil. Juiz, você tem que tentar, sempre que possível, a autocomposição. E se couber, inclusive com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.
Inciso 6º. Lembra que o inciso 4º é polêmico? A tipicidade das medidas executivas, esse aqui também dá o que falar, hein? Dá o que falar. Artigo 139, inciso 6º do novo Código de Processo Civil, diz que o juiz, ele pode dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os à necessidade do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Alguns destaques que eu quero fazer sobre esse texto. Importantíssimos, né? Esse aqui é um poder que não tinha no antigo CPC, tá? No antigo CPC não tinha. Porque no que toca às medidas executivas, a polêmica é a atipicidade e a aplicação a obrigações pecuniárias. Mas, de uma certa forma, o poder do juiz induzir medidas coercitivas, mandamentais, para cumprir a ordem judicial, isso já existia. Agora, esse inciso aqui, não. Aqui o legislador está falando, juiz, você pode dilatar prazos. Você pode alterar a ordem de produção das provas. Para quê? A fim de dar maior efetividade à tutela do direito. Então, aqui nós temos que fazer alguns destaques. Dentre eles, primeiro, observe que o juiz, que o magistrado, ele tem o poder de dilatar prazos. Então, ele tem o poder de aumentar o prazo. Aumentar o prazo. Não pode diminuir, não. Pegou? Captou uma pegadinha capciosa para concurso público? O juiz tem o poder de diminuir prazos a fim de garantir a efetividade do processo. Mas de forma alguma. De forma alguma. Ele pode aumentar o prazo. Aumentar o prazo. No bem da verdade, tem uma novidade do CPC 15, previsto lá no artigo 191, que possibilita as partes, tá? O CPC 15 trouxe, né, a figura do negócio jurídico processual. Então as partes podem fazer alguns acordos. Pois bem, no artigo 191, disse que as partes, por consenso, por acordo de vontade, podem modificar alguns procedimentos processuais. Dentre eles, as partes podem entrar num acordo quanto a prazo, aumentando ou diminuindo. As partes podem fazer isso. As partes podem deliberar e chegar num acordo diminuindo o prazo, aumentando o prazo, né, e fazer algumas outras alterações procedimentais. Negócio jurídico processual. As partes. Juiz não. O juiz não. O juiz unilateralmente, ou seja, ele, juiz, sozinho, só pode aumentar prazo. É poder do juiz dilatar prazo processual. Primeira observação que eu quero que os senhores tenham atenção. Atenção. Outra observação que faço. O juiz pode dilatar prazos ainda não encerrados. Pegou? O juiz pode dilatar prazos ainda não encerrados. Imagina que o réu tinha lá o prazo dele de 15 dias para contestar, estourou o prazo e não contestou. Será que o juiz pode vir aqui? Vou te dar mais 10 para você contestar. Ele vai dizer, não, você está doido? O juiz tem o poder de dilatar prazo, uma questão de efetividade da tutela jurisdicional, mas prazos que ainda não terminaram. Que ainda não terminaram. Prazos ainda não encerrados. Professor, de onde que você está tirando isso? Lá do parágrafo único do artigo 139. Parágrafo único do artigo 139. Que diz lá, a dilação dos prazos prevista no inciso 6º
somente pode ser determinada antes do encerramento do prazo regular. Cuidado, isso aqui é muito bom para cair em prova. Muito bom. O juiz pode dilatar o prazo processual para dar efetividade à tutela? Pode, desde que o prazo já não tenha encerrado. Primeiro, o juiz pode aumentar, diminuir não. E ele pode aumentar, ele pode dilatar prazos ainda não encerrados. Parágrafo único do artigo 139. Parágrafo importante, tão importante que levou o Fórum dos Processualistas Permanente, Fórum Permanente dos Processualistas Civis, a publicar o enunciado 129. Olha lá, a autorização legal para ampliação de prazos pelo juiz não se presta a afastar a preclusão temporal já consumada. Se o indivíduo tinha um prazo para realizar determinado ato jurídico e perdeu, o direito dele precluiu. Perdeu o prazo. Então, estou diante de preclusão temporal. O juiz não pode se valer da prerrogativa de dilatar prazos para afastar preclusão temporal. Se o prazo já acabou, já era. Ok? Então, cuidado com essa observação. E destaco aqui também o enunciado 116, que diz lá: quando a formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz poderá substituir a sua limitação pela ampliação de prazos, sem prejuízo da possibilidade de desmembramento na fase de cumprimento de sentença. Professor, não entendi, foi nada. Então vamos lá. Vamos explicar. O que é litisconsórcio multitudinário? Lembra? Das últimas aulas. Litisconsórcio multitudinário é quando nós temos um número muito grande de pessoas em um dos polos. Litisconsórcio é o fenômeno processual por meio do qual eu tenho vários sujeitos no polo passivo, na condição de réus, ou vários sujeitos no polo ativo, na condição de autores, ou ainda em ambos os polos, Isso? Pois bem, o litisconsórcio é multitudinário quando eu tenho um número muito grande de pessoas. E aí, ao invés de colaborar para a celeridade do processo, está aí atrapalhando. O número de pessoas é tão grande que está prejudicando o direito de defesa. Nesse caso, o que o juiz pode fazer? Quando eu tiver a configuração de um litisconsórcio multitudinário, número de pessoas muito grande que se tornou prejudicial, o que o juiz pode fazer, senhores? Isso mesmo, ele pode desmembrar o processo, Manda desmembrar o processo, o número está muito grande. Então, desmembra o processo. O que o enunciado 116 do Fórum está dizendo, como o juiz tem a prerrogativa de dilatar prazos, ao invés de mandar desmembrar, porque quantidade de pessoas muito grande está sendo prejudicial, ao invés de mandar desmembrar, ele pode aumentar o prazo da manifestação desses indivíduos. Boa sacada, Então, da configuração de litisconsórcio multitudinário, o juiz deveria desmembrar o processo. Mas ao invés de desmembrar, por conta da prerrogativa encartada no inciso 6º do artigo 139, pode dilatar o prazo, aumentar o prazo. Ok? Só que tem um outro ponto, Tem um outro ponto aqui no inciso 6º, porque ele não fala só do direito, do poder do juiz dilatar prazo. Ele fala que o juiz tem o poder de alterar a ordem da produção de provas. E aí, especificamente, quando falamos sobre provas orais, quando tratamos acerca da produção de provas orais, o legislador nos traz, lá no artigo 361 do CPC, uma ordem legal de produção das provas orais. Isso, tem uma ordem. O legislador fala o quê? Primeiro passo, vamos ouvir o perito e os assistentes técnicos, Dando a eles a oportunidade de responder os quesitos.
Então, primeira parte, provas orais. Quem vai ser ouvido primeiro na prova oral? Perito. Perito e assistentes técnicos. Vão responder os quesitos, etc. Perito já falou, já encerrou a sua atuação? Próximo passo, o autor da ação prestará depoimento pessoal. Então o autor vai lá, vai depor. O autor prestou o depoimento, agora é a vez do réu. O réu vai prestar depoimento pessoal. Beleza, réu prestou o depoimento pessoal. Próximo passo, vamos ouvir e inquirir as testemunhas do autor. As testemunhas do autor serão inquiridas. Foram ouvidas as testemunhas do autor. Próximo passo. Então nós vamos inquirir as testemunhas arroladas pelo réu. Observe, tem uma ordem de produção das provas orais. Artigo 361. O que o legislador está nos dizendo, está autorizando no inciso 6º do artigo 139, além da dilação de prazos? O juiz tem o poder de alterar a ordem da produção de provas. É lógico que isso, meus caros, ele tem que fazer com extrema cautela, né? Não tenha dúvida nenhuma. Também não vai inventar moda, a seu bel prazer. Se realmente essa alteração se justifica para a efetividade da tutela jurisdicional, com cautela e justificando, fundamentando, aí o juiz pode alterar a ordem prevista na lei. Inciso 7º, artigo 139, o juiz tem o poder de polícia. Como, nem vou me alongar muito aqui, depois vocês deem uma lidinha boa no artigo 360. Como o juiz ele é o gestor do processo, ele é que ordena o processo, ele que vai gerir ali o desenvolvimento da relação processual. O legislador nos diz que o juiz ele tem poder de polícia. Tem poder de polícia, podendo requisitar, quando necessário, até mesmo força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Imagina lá que autor e réu saem na mão, quebra pau. O juiz tem poder de polícia. O juiz é autoridade. Pode contar com força policial e inclusive com segurança interna lá dos fóruns e tribunais. Sobre o poder de polícia, artigo 360, dá um verdadeiro show, né? Vai falar, o juiz exerce poder de polícia, incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que comportam inconvenientemente, veja, a audiência é pública. Salvo o segredo de justiça, qualquer um poderia assistir, mas está lá se comportando inconveniente, o juiz pode mandar, sai para lá, pode sair daqui. O juiz tem poder de polícia. O juiz tem poder de polícia. Requisitar, se necessário, força policial, tratar com urbanidade as partes, advogados, os membros do Ministério Público, Isso aqui é o contraponto, O juiz tem poder de polícia, mas tem alguns que tem poder de polícia, se acha Deus, Se acha Deus, assim, não, calma lá. Você tem poder de polícia, mas tem que tratar com urbanidade, partes, advogados, membro do Ministério Público. Tem alguns juízes que, cara, difícil falar com eles, Vocês sentem. Não é bem assim. Não é assim. Tem poder de polícia, mas deve tratar as partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, com urbanidade. 8º, e aqui não tem nem muito o que explicar, porque é objetivo. O juiz incumbe ao juiz determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Uma das tentativas do legislador CPC, do novo CPC, foi possibilitar o ajuste do processo ao caso concreto. Às vezes o processo era extremamente, no Código Buzaide isso ficava claro, extremamente solene, sabe? Só podia fazer aquilo que estava lá encartado direitinho, discricionariamente. Só que
Varia no caso concreto. Então ele deu uma maior liberdade de formas. Não tanto, mas uma certa liberdade de formas. E aqui mais uma vez se evidencia, né? O juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento de uma das partes para inquiri-la sobre fatos da causa. Né? Não tem audiência marcada em nada. O juiz está com certa dúvida lá quanto a determinado fato narrado. Ele pode determinar o comparecimento de uma das partes ou de ambas as partes para esclarecê-lo acerca dos fatos. A grande questão, e isso aqui concursos públicos têm cobrado, é que essa inquirição, né, essa determinação de comparecimento das partes para inquirir sobre fatos não culminará em pena de confesso. Tá? Esse pedacinho tem muito concurso público aí fazendo pegadinha em cima desse detalhe. Ok? Não incidirá a pena de confesso. Inciso 9. Interessantíssimo. Inciso 9. Muito interessante. Incumbe ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Quando estudamos lá a introdução ao processo, nós aprendemos acerca das condições da ação e dos pressupostos processuais, que são elementos que devem ser observados para o juiz julgar o mérito. O que o legislador está falando aqui no inciso 9 é que o juiz, sempre que possível, tem que tentar o saneamento. Ou seja, tem que tentar a adequação. Se eventualmente o juiz identificar algum vício, como o processo não é um fim em si mesmo, o juiz encontrou ali algum problema. Tem como consertar? Tem como sanear? Então o juiz tem que determinar essa adequação. E é bastante lógico. Porque se o juiz não determinar a adequação, uma das consequências possíveis é a extinção do feito sem resolução do mérito. Só que quando eu tenho uma decisão que extingue o feito sem resolução do mérito, a parte pode ir lá e propor novamente. Aí veja, o judiciário foi provocado, tinha um probleminha formal, dava até para ser adequado, o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito. O judiciário foi utilizado sem serventia nenhuma. E a parte agora pode ir lá e provocar de novo. Antieconômico, né? Não é razoável. Tem como consertar, juiz? Então, ordena a adequação. Isso é o que nós chamamos de princípio da primazia da decisão de mérito. Primazia da resolução de mérito. Sempre que possível, o juiz deve se esforçar para julgar o mérito. Tem algum problema de forma, algum problema de pressuposto processual, tem como adequar, então manda adequar. O juiz tem que tentar, a qualquer custo, julgar o mérito. Porque quando ele julgar o mérito, a tendência é que essa decisão faça coisa julgada material. E aí a parte não pode repropor. Se o juiz ficar dando sentencinha de extinção sem resolução do mérito, a parte pode ir lá de novo e provocar o Poder Judiciário. Então, ele deve tentar a qualquer custo, sempre que possível, consertar eventuais vícios, eventuais problemas formais para poder resolver o mérito. E assim encaminhar a formação de coisa julgada material. Ok? Por isso que eu trouxe até aqui para nós uma explicação do Daniel Amorim Assunção, baita doutrinador, gosto muito dele, que diz o seguinte, olha lá, o fim normal do processo é o julgamento do mérito. É isso que se espera do Poder Judiciário. Inclusive, a ação, do ponto de vista estrito, significa o quê? Direito a uma resposta de mérito. Então, na verdade, o Poder Judiciário ele cumpre a sua função efetivamente quando ele julga mérito. Olha o Daniel Assunção falando. O fim normal do processo é o julgamento do mérito. E a satisfação do direito. Execução. Cabendo ao juiz evitar
tanto quanto possível, o seu fim anômalo. Anormal. Qual que é o fim anômalo? Qual que é o fim anormal do processo? Extinção do processo sem resolução do mérito. O que se espera é julgamento de mérito. E o juiz deve se esforçar sempre, primazia da decisão de mérito, para julgá-lo. Então tem como consertar eventual defeito, eventual problema formal, manda sanear. Manda sanear. Tem que evitar, sempre que possível, o fim anômalo, anormal. Qual seja? Extinção sem resolver mérito, porque aí a parte vai lá e propõe de novo, provoca o Poder Judiciário de novo. E assim vai enchendo de demandas desnecessárias. Último dever encartado no artigo 139. A gente passar aí para a reta final da nossa aula. O legislador diz: incumbe ao juiz, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar ao Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados, a que se refere ao artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Que lei é essa? Lei que regulamenta a ação civil pública. E o artigo 82 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Que lei é essa? Código de Defesa do Consumidor, para, se for o caso, promover a propositura de ação coletiva respectiva. Olha que dever interessante, inovação interessante do CPC 15. Quando o juiz se deparar com demandas repetitivas você tem lá 100, 500 pessoas provocando o Poder Judiciário para a mesma coisa, em processos distintos. Quando o juiz aferir, quando o juiz se deparar com demandas individuais repetitivas, o Poder Judiciário não trabalha ex officio. Então o juiz não pode iniciar uma ação coletiva, Porque o judiciário tem que ser provocado, não é isso? Pois bem, então o Poder Judiciário não poderia converter essa demanda, por exemplo, numa ação coletiva. Não, a jurisdição ela é inerte, tem que ser provocada. Ela se desenvolve por impulso oficial, mas ela tem que ser provocada. Se o juiz se deparar, portanto, com diversas demandas individuais repetitivas, o que ele pode fazer é oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e algum outro legitimado que o artigo 5º da Lei 7.347 ou artigo 82 da Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, para, se for o caso, promoverem uma ação coletiva. Porque aí eu evito o judiciário trabalhando em 500 ações, mesma coisa. Faz uma e resolve o problema. Então, interessantíssimo aí esse poder. Vamos dar sequência caminhando para o final da nossa aula e depois resolver algumas questõezinhas. Tem alguns pontos que vale destacar. Artigo 140 do novo Código de Processo Civil trata do poder-dever de prestar a tutela. Isso mesmo. No momento em que o juiz tomou para si o exercício da tutela jurisdicional e proibiu a justiça privada, o judiciário tem que dar uma resposta. É dever, é obrigação. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Estado, você não pegou aí a prerrogativa de solucionar os conflitos e proibiu o exercício da autotutela? Então, sempre que provocado, você tem que responder. Mesmo que não haja lei. Mesmo que exista lacunas na lei ou que a lei seja obscura. O judiciário não pode deixar de dar uma resposta. Chega lá para o juiz determinada demanda e não tem ação. Imagina uma demanda envolvendo aí técnicas de reprodução assistida e embriões congelados, etc. Eu não tenho lei específica falando sobre o tema. O juiz não pode falar, olha, como não tem lei, então eu não vou julgar. Eu não vou julgar, não tem lei? Não vou julgar.
Ou a lei que existe é extremamente lacunosa. Ó, não dá para entender muito bem o que a lei está dizendo, tem muita lacuna. Então, para não correr o risco de ser injusto, não vou julgar. Não vou julgar. O juiz não pode fazer isso. Não pode. Ele tem o poder, dever de prestar tutela jurisdicional. Olha o que o artigo 140 nos diz. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Tem que responder, tem que julgar. Se não tiver lei, se a lei for lacunosa, se for obscura, tem que julgar. Isso é o que nós chamamos de vedação do non licet. Vedação do non licet. Lá no direito romano, se o julgador se deparasse com uma situação que não tem lei, que tinha lacuna, tinha obscuridade, o julgador podia dizer assim, non licet. O que significa isso? Não está claro, então não vou julgar. O julgador lá do direito romano, antigo direito romano, não tinha lei, então ele fala só, não vou julgar, não tem lei, non licet. Non licet significa não está claro. Não tem como julgar. No Brasil isso não é possível. Por isso que nós adotamos o princípio da vedação do non licet. Se não tiver lei, se tiver lacuna, se tiver obscuridade, ainda assim o juiz tem que julgar. Tem que julgar. Tem escapatória. Tá? Princípio também chamado de princípio da indeclinabilidade. Indeclinabilidade. O juiz não pode declinar da sua função de julgador. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Ah, mas não tem lei, professor, como é que ele vai fazer? Se não tem lei, se tem lacunas, tem obscuridade, ele vai ter que se valer, ele tem que julgar, Ele vai ter que se valer dos meios de integração do direito. Algo que a gente aprende lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lá nas leis, lá na lei... Lá na LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O legislador vai colocar lá no artigo 4º da LINDB que como o juiz não pode se eximir de julgar, então ele tem que se valer de métodos de integração. Quais são esses métodos de integração? Não tem lei, o que o juiz vai fazer? Então ele tem que se valer da analogia, dos costumes ou dos princípios gerais do direito. E conforme parágrafo único, em última situação, o juiz poderá decidir por equidade, quando a lei autorizar. Então, tem lacuna, tem obscuridade, o juiz tem que julgar. De que forma? Meios de integração. Analogia, costume, princípios gerais, e quando a lei autorizar, equidade. Quando a lei autorizar, equidade. Olha só o que diz o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, princípios gerais do direito. Princípio da vedação do non licet. Princípio da declinabilidade. Ao juiz não está autorizado se eximir de julgar, alegando lacuna, inexistência ou obscuridade da lei. Tem que julgar. Tem que julgar. Artigo 141 nos fala sobre os limites da decisão. Artigo 141 consagra o chamado princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou princípio da adstrição. Artigo 141 consagra princípio da congruência, princípio da correlação, princípio da adstrição. Nos diz o seguinte: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte. Esse artigo, somado ao artigo 492, consagra o tal princípio da congruência, que estabelece o que? O juiz deve julgar nos limites do que foi pedido. Isso que é congruência. A distrição, ele está adstrito aos elementos da ação. Autor, réu, causa de pedir, pedido. O juiz não pode fugir. Ele não pode julgar além do que foi pedido, ele não pode julgar aquém do que foi pedido e nem fora. Lembra daquelas expressões? Decisão citra petita, decisão ultra petita, decisão extra petita. O juiz não pode julgar citra petita, ultra petita, extra petita. Ou seja, ele não pode julgar aquém do que foi pedido, deixando de observar, algum dos pedidos, hipótese até que caberá embargos de declaração. O juiz não pode julgar além. Chegou lá um sujeito pleiteando R$10.000 de indenização por dano material. Aí o juiz falou assim, eu acho que você merece pelo menos uns 50 mil. Então eu vou te dar 50 mil de dano material. Você, não, senhor. O juiz está adstrito ao pedido. Não pode julgar ultra petita. Ou o indivíduo pediu dano material. Aí o juiz olhou e falou assim, eu acho que você sofreu dano moral também. Então, está aqui o dano material e eu vou te conferir também dano moral. Fora, nem foi feito esse pedido. O juiz não pode julgar extra petita. O que esse artigo 141, cumulado com o 492 consagra, é então esse princípio da congruência. O juiz não pode julgar aquém, citra petita, além, ultra petita, ou fora do que foi efetivamente pedido, extra petita. Veja o artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Artigo 142 vai falar sobre coluio das partes, quando as partes maliciosamente, fraudulentamente provocam o Poder Judiciário. Imagina lá o casal que ajuiza uma ação de divórcio, mas na verdade está feliz da vida, não quer divorciar não. Ajuizar uma ação de divórcio porque para que o patrimônio do casal no todo não responda pelas dívidas do marido. Então, quer divorciar para simular uma partilha de bens e assim salvaguardar uma parte do patrimônio da família. Isso é simulação, meu caro. Isso é fraude. O que o legislador nos diz sobre o tema? Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Isso mesmo. Achando que o Poder Judiciário é uma bagunça, vai utilizar o Poder Judiciário de forma simulada, de forma fraudulenta, até mesmo ilícita? Não, senhor. Se o juiz se convencer pelas circunstâncias de que está acontecendo simulação, de que o processo está sendo utilizado em conluio das partes para fim ilícito, ele pode proferir decisão que impeça esse objetivo e de pleno, de ofício, aplicar as penalidades decorrentes da litigância de má-fé. Então nós vimos os deveres do juiz. Diversos deveres. Artigo 139 até o artigo 142. E se o juiz não cumpre os seus deveres, tem pena? Nós vimos quando tratávamos dos deveres das partes, artigo 77 e seguintes, que se as partes não cumprem com os deveres, tem pena. Responsabilidade processual por litigância de má-fé, multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E o juiz? Artigo 143, concluindo a nossa aula, então, vamos responder algumas questões, trata da responsabilidade do juiz, responsabilidade civil do juiz. O juiz não cumpre com os seus deveres,
ele poderá ser responsabilizado. Em quais circunstâncias? O juiz responderá civil e regressivamente. Por que regressivamente? Porque a parte pode ajuizar ação contra o Estado, contra o ente público, né? Contra a pessoa jurídica de direito público. E aí, regressivamente, a pessoa jurídica de direito público pode demandar o juiz, né? Então, o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício das suas funções, proceder com dolo ou fraude. Mas claro que isso é impossível, né? Só chama a atenção dos senhores, não tem culpa. Pegadinha clássica. O juiz responderá quando no exercício de suas funções proceder com dolo ou fraude. Ou fraude. Não está considerando ali a hipótese de culpa. Atenção quanto ao detalhe. E segundo, quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento das partes. Então, o juiz pode ser responsabilizado quando, no exercício da sua função, proceder com dolo ou fraude, não falou culpa, e quando ele recusar, omitir, retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Com um detalhe, esse segundo inciso, ele está subordinado a uma condição. Não é em qualquer situação, não. Tá? Qual é a situação para que o juiz possa ser responsabilizado por recusar, omitir, retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento das partes? Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2º somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Então, para o juiz ser responsabilizado pelo inciso 2º, somente se verificará essa responsabilização, esse fato passível de responsabilização, depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Aí sim, aí falaremos então de responsabilização do juiz. Belezinha? Vamos fazer aqui algumas questões de concurso públicos recentes para testar aí nosso aprendizado na aula de hoje. Prova de 2017, TJ do Rio Grande do Sul, analista judiciário. Com relação aos poderes do juiz, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. No novo processo civil brasileiro, o juiz tem o poder de dilatar prazos processuais e de alterar a ordem da produção de provas. E aí, correto? Correto. Inclusive, uma das novidades mais marcantes, né? Para efetivar a tutela jurisdicional, o juiz pode dilatar prazos e alterar a ordem da produção de provas. Perfeito. B. É admissível, em tese, a cominação de multa coercitiva para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ação para a tutela da obrigação de pagar quantia. O que é isso? Sabe o que é isso aqui? Inciso 4º. Medida atípica. Medida atípica. O juiz pode determinar medidas atípicas para execução. O juiz pode determinar medida executiva atípica. Essa medida aqui, ela é típica para as obrigações de fazer e não fazer. Aí você lembra que o inciso 4º termina falando, inclusive, prestações pecuniárias? Pois bem, então eu posso importar algo lá das obrigações de fazer e não fazer para pecuniárias. É o que o legislador autoriza no inciso 4º. É admissível, em tese, a cominação de multa coercitiva, aquelas astrentes, né, para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ação para a tutela da obrigação de pagar quantia. A astrente é natural da obrigação de fazer. Não fazer, dar a coisa certa, etc. Eu posso aplicar também a pagar quantia agora. É o que autoriza o inciso 4º do artigo 139. C.
quando se deparar com diversas ações individuais repetitivas, o juiz pode oficiar o MP para que este promova a ação coletiva, se for o caso. Perfeito, né? Último poder do juiz, lá no inciso 10. O juiz não pode iniciar uma ação coletiva, mas reconhecendo a existência de várias demandas repetitivas, então oficia o Ministério Público para, se couber, né, o Ministério Público providenciar aí uma ação coletiva. D. O juiz pode determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de vícios do processo, de modo a evitar a extinção do feito por motivo formal. Perfeito. Primazia da decisão de mérito. Correto. E aí já sabemos, o erro está na E, né? Vamos conferir? O juiz pode realizar quaisquer ajustes no procedimento e modificar a forma dos atos processuais para ajustá-los às peculiaridades da causa, observando o contraditório. Quaisquer ajustes? Ele pode diminuir prazo, por exemplo? Não, quaisquer também não, né? Não abusa. Errada a alternativa. TJMG, prova de 2017. Julgue as assertivas. O juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Show de bola. Até aí. Hipótese em que incidirá a pena de confesso. Aí complicou, né? Aí debandou. O juiz até pode determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Só que essa hipótese não incidirá a pena de confesso. Então tá errada a alternativa. 2. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Perfeito. Show de bola. 3. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Corretíssimo. Dever do juiz buscar sempre que possível a autocomposição, ideal do novo CPC. 4. Dilatar os prazos processuais, adequando-os à necessidade do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Correto? O juiz pode dilatar prazos a fim de garantir efetividade à tutela do direito. Então, uma alternativa está incorreta. Logo, deveríamos assinalar letra B, 2, 3 e 4 estão corretas apenas. Provinha da CESP, de 2016. Com relação aos poderes e deveres e a responsabilidade do juiz. Julgue o item. O magistrado poderá solicitar o comparecimento da parte, caso entenda ser necessário o esclarecimento de fatos narrados na contestação. Nessa situação, a parte será ouvida informalmente. Certo ou errado? Certo, né? Quando ele diz aqui será ouvido informalmente, está querendo dizer o quê? Não implicará em pena de confissão, né? Não será havida por confessa. Então, correta. Próxima. Ao analisar a especificidade do caso, o juiz da causa poderá conferir prazo de 25 dias para que o réu apresente sua contestação, mesmo após o encerramento do prazo regular. E aí? Começou bem, né? O juiz pode dilatar prazo. Ao analisar a especificidade do caso, o juiz da causa poderá conferir prazo de 25 dias para que o réu apresente sua contestação. Tá aí tudo bem. Mesmo após o encerramento do prazo? Aí não. Aí não. Parágrafo único do artigo 139, né? Essa dilação de prazo pode acontecer enquanto não encerrar o prazo legalmente previsto. Então, errada a afirmação. E última questãozinha, prova de promotor de justiça do MPE de Santa Catarina. Nos termos do novo Código de Processo Civil,
O juiz pode dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Certo? Certíssimo. Certíssimo. Então, é isso aí. Juízes e auxiliares. Hoje nós falamos sobre os deveres e poderes do juiz. Espero que nossa aula tenha sido útil para o seu aprendizado. Quero te ver aqui na próxima aula, no próximo encontro, que nós vamos falar sobre impedimento e suspeição, tema extremamente importante, né? E falaremos também sobre os auxiliares da justiça. Ok? Aquele abraço, fiquem todos com Deus. Até breve. Tchau, tchau. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.